Tudo bem? Tudo bem, você? Obrigada, mais uma vez, obrigada por você ter aceito o convite, esse Eu que desafio. Eu sei que você agradeço o convite. tá nervosa, ansiosa, mas não tem porquê. Aquele friozinho na barriga, né? Faz parte do processo, né? Quem não fica? Se não ficar, não tem graça, entendeu? Pode parar Pois de é. fazer, porque não tem graça nenhuma. Primeiro eu vou, né, Fernanda Santos, minha amiga, Sim, professora, pedagoga, professora de musicalização. Nosso currículo dessa garotinha aí, a bicha é nova, mas olha, benza a Deus, viu? É tudo. extenso, é extenso. Meu anjo, eu quero que você fale para mim um pouquinho de como que foi esse processo, né? Desde que a pandemia começou, como professora, na sua visão, o que, o que foi mais desafiador para você? Nossa, quando eu recebi, né, a notícia de pandemia e tudo mais, eu falei, ah, não, vai ser só um recesso, daqui a pouco a gente volta. Menina, quando falaram, não, a gente vai ter que mudar a aula online agora. Eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Como que eu vou dar aula de musicalização para eles online? E o que que eu vou fazer com a atividade corporal que a gente faz? Deu aquele choque, sabe? Mas aí depois eu coloquei a cabeça no lugar, peraí, tá? O mundo mudou e a gente precisa mudar e se adaptar. E tudo vem sendo um desafio diário. A cada aula que eu vou montar, agora, graças a Deus, eu já entrei no ritmo, todos os professores, né? Na primeira semana, a carga horária foi reduzida para a gente ter um período de adaptação a esse sistema online. E agora, graças a Deus, a gente já consegue cumprir toda a nossa carga horária normal, só que online. E a gente está tendo muito resultado positivo com isso. Que Mensagem bacana. dos pais, e isso, os pais agradecendo, falando, nossa, obrigada pela parceria. Principalmente a minha área, né? Que eu dou aula de música no ensino infantil e no fundamental. Estou deixando o mais simples possível, o mais leve, para eles poderem relaxar na minha aula, sabe? Porque é tudo novo para eles. As crianças sofreram um impacto muito grande, né? Nesse começo, de não ver os amiguinhos, não poder abraçar a tia, beijar a tia. Então, tem tudo isso que foi um grande susto no começo, mas agora a gente tá conseguindo caminhar. E como que você percebe que as crianças estão diante desse desafio? Porque eu imagino, você dá aula desde o ensino fundamental 1, os maiores, assim, acho que cada fase é um desafio diferente, né? Como que tem sido isso? Como você observa as crianças? Como que você acha que para eles tem sido isso? O que você sente estando do outro lado? Os maiores do quarto e do quinto ano, eles meio que até gostam da ideia. Ah, não, tudo online, vou conversar com meu amigo aqui. Então, eles gostam, né, dessa tecnologia tá ali batendo na porta deles o tempo todo. Os pequenos que eu percebo que eles sentem um pouco, né, sentem muito mais, na verdade, porque o do infantil, eles precisam do pai e da mãe o tempo todo ali do lado para ajudar a mexer no abre o microfone, fecha o microfone. Então, os menores eu acho que estão sofrendo muito mais com isso. E eles reclamam muito de saudade que está querendo ver. É Então, tem muito todo mais o lado difícil, né? sentimental. Exatamente. Isso. Porque eles são pequenos, então, assim, eles têm essa proximidade, querem estar próximo, quer estar com a coleguinha, quer abraçar, quer a tia. E aí, Sim, e outra, para você fazer uma criança ali de 4, 5 anos ficar parada na frente de um computador, eu é um sufoco. desafio. É um É até desafio. engraçado que quando eu vou passar algum vídeo para eles, né, relacionado à aula do dia, um já começa com o outro. Oi, tudo bom? Não sei o quê. Durante a aula, enquanto a gente está espelhando o vídeo para eles, um já quer conversar com o outro. Isso é até engraçado, né? Quando a gente vai ver as gravações depois, fica engraçado. Um desafio muito grande para os pais, né? Principalmente dos pequenos, né? Eu acho que sim, Sim, na verdade o desafio para os pais ele também é permanente, independente da idade, né? Porque sim. eles vão precisar estar acompanhando, né? Os pequenininhos, o pai vai ter que estar ali naquela aula. E aí, o Uhum, pai que está trabalhando, porque tem gente que está trabalhando, né? sim. E Aham. aí fica muito complicado. Como que vocês estão fazendo com os alunos, por exemplo, que não conseguem acompanhar as aulas online? Então, as aulas a gente está fazendo online, mas elas são todas gravadas. Então, quando o pai está trabalhando naquele horário, depois ele entra na nossa plataforma e vai conseguir acompanhar a aula no horário que for melhor para ele, porque a gente tem isso, né? O pai ou a mãe que está trabalhando e não pode
ficar com eles. Ou então pais que têm 2 filhos na mesma escola e estudam no mesmo horário. Aí já fica mais complicado. Então assiste depois a aula que fica gravada. E aí depois eles fazem atividade e caminho. E como eu quero que você Isso. fale um pouquinho do lado professor, né? Porque a gente observa muito, a gente entende, tá todo mundo sofrendo com essa situação, é uma necessidade de adaptação de todos os lados, a gente precisa compreender isso, não é o momento da gente parar aqui e ficar apontando culpados e achando erros, a gente precisa Uhum. achar soluções, né? O problema tá aí, o problema existe, nós precisamos ficar em isolamento, a situação é séria, cada vez mais séria. Enquanto não Uhum. houver o isolamento de forma correta, adequada, as pessoas só saírem quando precisar, se sair de máscara, enquanto isso não acontecer de fato, real, oficial, não vai acabar essa pandemia, né? Não E vai. isso vai se prolongar, isso vai se estender. É desafiador, é desafiador. Eu mesma, eu tô fazendo pós-graduação, era presencial, quinzenal. Foi tudo Aham. online, a gente tem feito tudo online. A gente precisa se adaptar, né? Então, Sim. acho que não é momento da gente ficar aqui buscando pelo em ovo, né? Ficar achando Uhum. problemas. E eu acho que nesse momento, não é aqui querendo puxar sardinha, não, mas eu acho que os professores estão sendo heróis, entendeu? Porque da mesma forma que nós temos que nos reinventar e para ajudar os nossos filhos, para estar acompanhando, o professor tem Uhum. que se desdobrar. Ele não tem um, né? Ele tem 40 de cada sala, 30, 40, enfim, cada escola é uma coisa, mas, enfim, é Uhum. no mínimo 30 alunos que ele precisa, e cada sala é de uma forma, por mais que seja, ai, que nem eu já cheguei a ouvir, mas ele prepara uma atividade e ele dá em todas as escolas. É claro que não. Porque Não cada turma dá. é uma turma, cada turma Seria está um num sonho. estágio. Não seria muito fácil isso, né? Que bênção que Nossa, seria. Mas seria eu quero saber ótimo. o que isso te refletiu no seu pessoal. Porque no início, principalmente, ainda mais você que eu conheço, é bem ansiosa. E aí? Me conta como que isso refletiu em você, no seu dia a dia. Menina, a primeira semana eu fiquei em choque, super ansiosa. Nossa, estava meio irritada por conta dessa situação. Mas depois que eu fui refletindo, aí eu falei, peraí, vamos montar a aula uma sala de cada vez, vamos pegar lá do infantil. Quais alunos que eu tenho? Então vai ser esse material aqui. Então, assim, foi um processo de formiguinha, sabe? Uma coisinha de cada vez para a gente conseguir acolher aquele aluno também, porque não é assim, ah, não, vamos fazer uma aula agora e beleza, eu tenho que me aproximar desse aluno, por mais que ele esteja, né, tendo aula online, para ele se sentir confortável em olhar uma tela do computador e topar fazer tudo que eu quero fazer. Sem contar que pensa, quando você tá numa sala de aula, você tá ali falando, você tá vendo a carinha deles, né? Então, assim, você sabe se ele tá prestando atenção, se ele não tá prestando atenção, se ele tá viajando, tá lá Uhum. em Nárnia naquele momento, ou se ele tá presente ali, ou se ele tá conversando, você sabe. Então, assim, você sabe se o que você tá falando ele tá entendendo. Então, aí, de repente, você Sim. percebe que não tá, você vai mudar. E aí, ali no online, tem hora que tem aquele silêncio, né? Eu vejo E isso aí, o tempo todo, assim, pelas minhas aulas que eu fazia, pela minha filha fazendo aula aqui, o professor fala assim, então, gente, o que vocês acham? fica todo mundo Um assim. minuto de silêncio, ninguém fala nada. Então Pois deve ser é. um desafio imenso contornar toda essa situação, né? Gigantesco. Principalmente nas primeiras aulas do dia, que começa bem cedinho, 7h15. Na primeira aula tem umas pessoas que ficam assim. Aí você Mal já chega, acordou, bom né? dia, vamos acordar, chegamos. Então a gente tem que despertar a criança também para fazer a aula, né? Então, E uma coisa que. não, Pode pode falar. falar. Não, pode falar. E uma coisa que eu gostei muito é que os pais estão participando da nossa aula. Vira e mexe as brincadeiras que eu faço com eles, o aluno fala: Olha, minha mãe está fazendo junto comigo. Nossa, minha mãe adorou essa música, está fazendo essa brincadeira. Então, assim, por outro lado, para a gente começar a olhar o lado positivo disso tudo, a família tá junto com a gente, a família abraçou, né, toda essa causa, esse momento que a gente está passando, e isso é muito bom. Esse é o segredo também, né? Eu acho que a gente precisa aprender a olhar o lado positivo das situações. Porque Sim, tudo tem, gente. Tudo tem um lado positivo. Vamos chamar de louca aqui, vai ter gente me chamando de louca, vai, por dizer que tudo tem um lado positivo, mas tem. Tem. tem, É só tem. a maneira como a gente olha para a situação. A gente precisa aprender a olhar Sim. para as situações.
Sim, e isso é muito positivo. Quando começou tudo online, a escola criou grupos, né, no WhatsApp de todas as salas. Então, como eu sou professora extra, estou em 10 salas, em 10 grupos, pensa bem como que fica. E a gente acaba recebendo mensagem de mãe, de pai, agradecendo, sabe? Nossa, obrigada pela aula, meu filho conseguiu relaxar. Nossa, essa aula é boa para isso e tal. Então, assim, os pais também dão feedback pra gente saber. Ah, não, vamos seguir nesse caminho, ou Até então não, vamos mudar toda a nossa rotina. Até porque no início, como você falou, você precisou se adaptar, né? Você precisou entender o que Sim, funcionava, o que não funcionava. Então também exigiu um pouquinho de paciência por conta dos pais, de tipo, a gente está testando, né? O que funciona, o que não sim. funciona, para poder ir adequando da forma ideal. E aí, como que você tem orientado os pais? Por exemplo, no início, principalmente, que eu acho que agora a coisa ainda já está começando a caminhar um pouquinho melhor, embora a gente saiba que Aham, ainda tem alguns desafios. Mas assim, porque imagine que cada um tem um nível de dificuldade, enfim, uns não uhum. estão tão adeptos à tecnologia, enfim, como que você É. fez para ajudar os pais? O tempo todo. Qualquer dúvida, qualquer coisinha que não está saindo legal, manda mensagem, entra em contato com a gente. A escola também tem as monitoras que ficam online o tempo todo, então se dá algum problema técnico, alguma coisinha, eles já entram em contato para a gente conseguir solucionar esse problema. E até mesmo teve uma mãe que falou assim: Nossa, você está dando a flauta e tá difícil, eu percebo que a minha filha não está conseguindo acompanhar. Falei, ótimo, obrigada, né, por me avisar, vamos tirar o pé do acelerador, vamos se tocar que a aula está online, mudou tudo e O vamos ritmo é rever tudo outro, aquilo que a gente está fazendo. Então, é uma assim, eu acho que troca, a né? parceria, isso, eu acho que a parceria é a palavra-chave, tanto, né, dos pais e professores e alunos. Assim, imagino que você deva ter colegas que trabalham em escola pública e também estão vivendo esse desafio. O que eles Sim. partilham com você? Assim, de Tem, desafio? Porque eu imagino que na escola pública está sendo um pouquinho mais desafiador por conta de sim. recurso, né? De estrutura da própria escola. Eu sei que muitas escolas estão trabalhando via WhatsApp e Aham. manda no grupo e aí manda lá, o pai tem que fazer com a criança, depois tem que retomar para casa. Como que os professores que você conhece de escola pública têm relatado esse momento? Então, tem até uma professora que comunicou, né, na nossa reunião, ela falou, gente, eu dou aula no estado e tem 2 alunos lá que eles trabalham em Aparecida aos finais de semana, né, no comércio. Aparecida parou. Então, eles não estão trabalhando, não estão recebendo. Eles falaram, Sora, não tem como eu pagar a internet e ter acesso às aulas, porque eles estão sem serviço. Então, assim, o problema é muito além do que a gente imagina. É muito além dessa fronteira de internet. Vem um problema social, porque nada está funcionando, né, no santuário ali em Aparecida. Então tem esse reflexo também nos alunos. No caso dos alunos do ensino médio, ainda assim, eu não sei efetivamente como está funcionando isso, se está funcionando. Mas a proposta do governo é que mesmo que ele não tenha crédito, vamos dizer assim, ele consegue acessar as plataformas diretas do governo. Ok, até aí tudo bem. O problema é que tem muitos professores que estão fazendo em outra plataforma, porque a plataforma do governo trava muito. Ela não dá Aham. conta. E Não sem contar que às suporta, vezes. né? Exatamente. Sem contar que às vezes o material não está no mesmo nível do que o aluno está estudando. Porque o que eles fizeram? Uhum. Eles criaram um material padrão. Né? É primeiro ano, vamos supor, primeiro ano de ensino médio geral, o estado inteiro vai assistir aquela aula. O problema é que o primeiro ano de uma escola está numa matéria, o primeiro ano da escola já está mais avançado, ou o outro está mais atrasado. E E aí até mesmo na mesma escola, por exemplo, primeiro ano A e primeiro ano B. Cada um está em um ritmo, não é a mesma coisa, por porque mais cada que sala seja. tem um ritmo, né? Sim, exatamente. Cada sala tem um aluno, cada aluno é diferente um do outro e não adianta, não tem uma sala igual para todo mundo. Não vai ter. O nosso desafio é esse, né? É a diferença. Então é uma luta constante.
A gente sabe que, infelizmente, essa situação ela gera muitos transtornos, né? Uma forma bem generalizada, e é o que você falou, o problema é muito maior. O problema vai além de uma esfera educacional, é numa esfera social. A gente vem de uma falha estrutural, e aí a gente. E assim, só que não vai resolver a gente sentar aqui e ficar assim, ah, mas o problema é esse, o problema é aquele, mas aí não tem estrutura, mas eu não sei o quê. Ah, mas aí vão dizer pra gente que nós estamos sendo desiguais porque a gente tá. Mas é uma questão da gente cuidar da nossa saúde mental. E aí a gente entra no foco dessa live. Né? Se a gente Aham. sentar aqui e ficar só pensando nos desafios e nos problemas que isso tem, a A gente gente não fica vai caminhar. louca. E é uma coisa Fica que eu louca. partilho muito com a minha filha, porque ela tá no ensino médio, ela também tá nessa vida louca. E aí, Uhum. tem hora que, assim, fica esgotado, eu compreendo. E aí entrega um trabalho, vem dois, vem três. E É. é desafiador. Você tem a aula que você tem que assistir, você tem o trabalho que você tem que fazer. É muita coisa. E aí, tem alguns colegas dela que fica só reclama, só questiona, só briga, só não sei o quê. Não Uhum. caminha. Não sai do lugar, entendeu? É, exatamente. Até no começo, o gatinho entrando. Ah, ele Até quer no, participar. Hoje ele tá todo se achando. até no começo disso tudo, teve uma sala que a gente teve um pequeno probleminha, né, com os pais. Ah, aluno não fecha o microfone, fala pro seu filho fechar o microfone. A gente, calma aí, tá todo mundo junto, tá todo mundo nessa. Vamos um ajudar o outro, que junto a gente vai conseguir caminhar. Então a gente tem que ter muita paciência, tem que ter um autocontrole assim imenso, porque senão se a gente só for ficar vendo o lado negativo, nossa senhora, não vai para frente, nada vai funcionar, E o né? que que É uma você, o situação, que que você é tem uma feito para cuidar situação, da sua saúde mental? ai, nossa Peguei no senhora, calo queria, agora. pegou, queria estar pedalando, que é onde eu consigo, nossa senhora, minha válvula de escape, né? Mas por conta disso, pelo machucado que eu tive, então assim, não estou podendo, mas o que eu estou tentando fazer é de vez em quando dar uma voltinha de carro para, sabe, dar uma aliviada, sair um pouco do foco, né, de sempre estar numa sala, sempre estar aqui pensando e tudo mais, porque senão a gente enlouquece. Você criou uma Também rotina para você? mais ou menos. Agora tá melhor. Porque no começo, não. No começo da quarentena tava assim, o que Deus quiser, a gente vai e vamos E aí, indo. como que você tava quando você tava vivendo assim? Ai, gente, um desastre. Você Nossa entendeu onde eu tô Senhora. querendo chegar, né? Eu tô entendendo. Nossa Senhora, uma loucura. Ah, você sabe disso, né? Nossa, é muito louco o começo, assim, de tudo, sabe? Mas É muito agora, importante a rotina. agora que eu falei, opa, peraí, vamos criar rotina, dia tal faz isso, 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 vamos dividir, ter um tempo para mim, tempo para isso, tempo para aquilo, Fundamental. para a gente Fundamental. conseguir ter uma, ufa, peraí, vamos lá. Até meditação estou vendo, graças a você. Ponto Pois pra é, mim. ponto para você, muitos pontos para você. Porque assim, de uma maneira ou de outra, a gente tem que tentar dar uma relaxada. Porque É se só porque ficar pilhado com isso é muito ruim. É porque é muito importante. A gente já falou isso na outra live e assim, acho que nunca é demais ressaltar. A gente precisa aprender a blindar a nossa saúde mental. A gente Sim, precisa aprender a proteger a nossa saúde mental. A gente cuida de tudo. A gente cuida da casa, a gente cuida do carro, a gente tem seguro para tudo nessa vida. Mas menos pra gente. a gente não tem um seguro pra gente, a gente não tem um seguro para nossa saúde mental. Então, criar uma válvula de escape, criar algo assim, a rotina ajuda nesse processo por conta disso, porque aí você tem, ainda, a demanda aumentou para vocês. Acho que é muito Porra, importante ressaltar isso. Quem pensa que, mas aí agora ficou mais fácil para o professor. Ficou nossa, o mais fácil, professor tá em professora? casa. Nossa, o professor tá em casa. Ih, deixa ele. Nossa, tá ótimo pra ele. Aumentou, triplicou o meu horário de serviço por conta disso. Né? Por ser tudo diferente, a gente tem que repensar em como dar uma aula. Então, assim, nas primeiras semanas, eu acho que eu trabalhava quase todo dia na frente do computador, pensando, pesquisando, testando o que daria certo, o que não daria. Até minha sobrinha virou a minha cobaia, porque ela tem 9 anos e é minha aluna. Então eu fazia chamada com ela pelo WhatsApp, Lívia, ó, é isso daqui. Funciona? Não funciona? Tá legal? Não tá? Ela que foi o meu termômetro para conseguir nas primeiras aulas fluir, sabe?
porque O feedback é senão, muito importante nesse processo, né? E a sim, a gente empatia. precisa disso. Eu acho que uma coisa que está faltando muito para muitas pessoas é a empatia. Num contexto geral dessa pandemia, a empatia ela é fundamental no dia a dia nosso, né? Mas nesse cenário Aham. que a gente está vivendo, ela é muito mais. E eu falo isso porque assim, eu tenho visto muita gente só questionando, só reclamando do professor, e acho que falta muito se colocar no lugar deles, né? Falta. Entender o processo. É, da dificuldade que vocês têm, aquilo não é um aluno. Eu entendo que também é desafiador para a gente como pai. Eu também tenho uma filha Sim, aqui que ela está no ensino médio e ela ainda está fazendo curso técnico. Entendeu? Então uma tem dia loucura. que a gente luta pelo computador, porque daí eu também estou fazendo pós-graduação. Aí a gente tem que fazer É, escala para ver quem vai usar o computador. Então, sim, assim, é, é é muito muito. desafiador. Sim, e é uma coisa assim, é todo mundo. Teve até uma mãe que mandou mensagem para mim semana passada. Ela falou: ai, professora, desculpa, o que que eu tenho que enviar da atividade para você? Porque, nossa, no horário da sua aula eu peguei o computador dela que eu precisava mandar um e-mail para o meu serviço e tudo mais. Falei: relaxa, fica tranquila, depois eu passo para você o que que eu tinha passado. Você me manda uma foto no WhatsApp e tá tudo certo. Então, assim, você tem que entender o outro também. Eu poderia muito bem, ô louco, mas eu dei até tal dia para me entregar, você não me entregou, né? Toda brava. O É, que ia adiantar? tem professor que Sabe? está agindo muito assim, né? Tipo, o problema não é meu. Eu acho assim, né? Não é aqui criticando ninguém. Da mesma forma que o aluno precisa compreender o lado do professor, eu acho que o professor também precisa compreender o lado do aluno Precisa. também, né? Que, A minha coordenadora. porque às vezes o aluno não tem coragem, não tem vergonha de partilhar qual é a realidade dele. Então, às vezes E ele ele tem não vergonha de entrega. perguntar o que ele tá com dúvida também, tem Aí ele tudo acha que isso. só nossa, eu vou perguntar, só eu vou perguntar, nossa, só eu que não entendi, então tá Que tudo bem, eu vergonha, finjo que eu não vou entendi, fazer tá tudo bem. isso. Ou então, às vezes, Uhum. um aluno não entrega um material, mas você não sabe quais foram as dificuldades dele, sabe? Então, É. eu sei que também é desafiador, pensa, você tem que pegar aluno por aluno e ter que fazer isso. Não é isso que eu tô querendo colocar aqui, não. Tô querendo colocar apenas que Uhum. a gente precisa ter empatia, tanto de um lado quanto de um Sim. outro, né? Até no começo, a minha coordenadora sempre falou: gente, bom senso, pelo amor de Deus, não tem que criar caso, tem que todo mundo, um tentar ajudar o outro, entender o outro, para a gente conseguir passar essa fase, né, da melhor maneira possível. Sim. Fer, nosso tempo acabou, a conversa tá ótima, maravilhosa. Tá. Porém, eu preciso trazer a Agatha aqui, mas fica aí Sim. ligadinho porque a gente vai vir com algumas dicas agora de Ai, vou ficar. como para ajudar vocês como professores e também para ajudar os pais. Que dicas você dá para os professores, para os pais, para esse momento? A gente comentou um pouquinho de rotina, não sei se você quiser começar por esse assunto, aí você. Sim, eu até anotei alguns pontos aqui que vocês estavam conversando. Eu tenho também alguns pacientes, né, que são professores da rede pública e, inclusive, né, uma coisa que veio muito à tona após esse início geral, né, do calendário escolar, da rotina escolar online, foi a questão de tempo. Não limitar um tempo para atendimento de dúvida de pais, para atendimento de, né, aquele plantão de dúvidas, né, deixa online ali o tempo todo. Então isso acaba gerando assim uma certa ansiedade, porque você acaba perdendo ali o seu individualismo, né? Porque você fica ali o tempo todo a dispor do trabalho. Então é uma situação totalmente nova que já causa ansiedade por si só, por ser nova. Quem sofre de ansiedade já é 1000 vezes mais que o normal, né? Quando muda a rotina. Então, ter essa rotina e respeitar o tempo. Ah, o plantão é de tal a tal hora, terminou o plantão, acabou, fecha o WhatsApp, vai seguir sua vida, vai cuidar da sua Que casa, entendeu? bacana, que bacana. Então, uma dica interessante para os professores aí que ainda estiverem acompanhando foi anota essa, hein? Horário para atendimento dos pais. A gente entende aquela Exato, questão da empatia. Não é que você não vai responder, mas estabelecer um horário para responder para resguardar você, você ter uma própria vida também, né? Senão você fica só em função de exatamente, trabalhar, né? exatamente. E é o que acontece com todos que estão em home working, né?
porque até estava numa conversa com meu marido falou assim, nossa, mas agora você está a dispor dos seus pacientes 24 horas por dia. Mas são casos e casos, né? A pandemia gera mil crises de ansiedade, aí uma paciente fica, sei lá, com medo do Covid, aí já começa a ter crise, ai, mas é crise ou é Covid? O que eu tô tendo? Então é complicado. Então tem a questão da Pois empatia, é, mas a gente precisa porque a respeitar o crise de tempo. ansiedade, os sintomas vão bater, né? Falta de ar, só a tosse que não pega tanto, né? Mas Acho que a indisposição, tosse e a falta de ar. febre, né? Acho que a febre também não, ou tem casos também, não Exato. sei. Acho que a Não, febre não, acho que não febre chega a não, esse daí já é extremo. orgânico mesmo. Né, então, mas aí, tipo, a falta de ar e todo o cansaço, tudo isso faz parte. Então, aí a pessoa, aí é onde a Exatamente. pessoa vai entrando mais em crise e aí a coisa vai Tontura, dor aumentando. no peito, daí fica complicado. Mas então, assim, para os professores, acho que o essencial é isso, sabe? Conseguir estabelecer o horário deles, né? Aquela questão da rotina, que a primeiro momento é difícil mesmo, é tudo uma questão de adaptação, né? Numa primeira semana, até você sentir como que vai ser o retorno e tudo mais, mas a partir do momento que você já pegou um pouco o ritmo e tudo mais, começar a estabelecer o horário para você conseguir também ter sua vida, ter seu momento ali de descanso, né? De tranquilidade. E não se cobrar por isso, né? Tá tudo bem, Exatamente. né? Acho que também Então, uma dica importante é não achar que você vai dar conta do mundo. Vai com não, calma, respeita teu inclusive, processo, né? isso, inclusive desses professores que eu conversei, eles mesmos falaram que os diretores, os coordenadores estão pedindo para respeitar os horários, né? Porque senão fica uma loucura mesmo. Daí é um caos geral. Sim. E é aquilo que a gente estava partilhando agora há pouco. Os desafios para quem está lecionando na escola pública são maiores, né? Sim, São bem maiores por é, questão de recurso. exatamente. E assim, os perfis, né, como a gente estava conversando nessa semana, os perfis dos alunos são totalmente diferentes. Então, os alunos da escola pública automaticamente não têm tantos pais presentes, enfim. É, é uma situação social, né, bem gritante, assim, digamos. Tem, Sim. né, lógico, o incentivo, tem ali os pais cobrando, mas tem aqueles pais que chegam cansados também, e todo o sistema, né, tem que mandar trabalho por WhatsApp, e acaba. Bom, o retorno que eu estou tendo das crianças, Isso que eu ia perguntar infelizmente, é bem agora. negativo, Sim. entendeu? Pelo menos dos meus Dos pacientes, a pequenos. demanda que, sim, não tanto dos pequenos, acho que sim, entre 4 até uns 12 anos, eles dizem que tá bem difícil, né? Eles pegam, eles sentam, eles assistem às aulas, eles fazem o trabalho, mas a absorção está sendo praticamente nula. Então, eles pegam Tá ali para fazer a executando por prova, executar os trabalhos. exato. Então, assim, eles têm. Aí pega aquela questão, né? Às vezes tem dúvida, mas não consegue perguntar, acaba sentindo vergonha. Ou aquela questão, ai, não tenho uma rotina, eu não estou na escola, eu estou em casa, vou fazer de qualquer jeito para brincar. Isso que eu É ia perguntar. complicado. E que dicas você dá para os pais? Vamos falar com os pais primeiro. Que dica você dá para os pais para esse cenário? Desde os pequenininhos ali do ensino da pré-escola, ensino fundamental 1, que eu acho que é muito desafiador você fazer Sim. a criança. Ele compreende, não posso ir para a escola, tá, mas na cabecinha deles, não posso ir para a escola, tô de férias, né? Então é uma questão de Uhum. conversar, de explicar o cenário, mas como fazer eles entender que eles precisam se entregar ao trabalho em casa também. Então, a dica dos pais, assim, que eu tô dando é a rotina, né? Aquilo que você estava falando. A criança, para ela estudar, ela tem uma rotina. Desde a preparação que ela está indo para a escola, ela já está nessa concentração de aprendizagem, né? Então, assim, os pais têm que definir um horário. Não, tal horário eu tenho, eu consigo dar atenção para ajudar meu filho nessa parte. Então, faz ali toda a preparação, ó, filho, sei lá, vamos escovar o dente, vamos lá, toma seu lanche, que você vai sentar para estudar agora. E ter esse momento, aquele horário correto para a criança sentar, estudar e fazer as atividades.
tirar, ter um cantinho, né, específico ali, porque para ele saber já na questão de toda a concentração, que a sala de aula ela é toda preparada para essa concentração da criança, né? Então, Então, a criar um criança ambiente próprio para tendo um isso, né? ambiente, exatamente, tirar os materiais ali que possam distrair eles, né? Às vezes um celular, uma TV fica ligada no fundo, infelizmente tem que preparar esse Porque, por ambiente para exemplo, eles. a gente tem pais que alguns, tipo, ou o pai ou a mãe tá ficando dentro de casa, então assim, acaba ficando um pouco mais fácil que pode estabelecer esse horário durante o dia mesmo. Mas e os pais, quando o Exatamente. pai e a mãe precisa sair o dia todo para trabalhar, e aí vai ficar com uma avó, e às vezes é mais complicado mesmo para estar sentando, para estar explicando. Então, teria algum problema de estabelecer esse horário para ser assim, olha, cheguei do trabalho, eu vou tomar um banho, já sento com a criança, porque senão depois também a criança vai ficar cansada e não vai parar, né? Então, criar Isso, uma rotina, vamos supor, desde o horário que a criança acorda até o horário que ela vai dormir é essencial. E aí encaixa o exatamente. horário de fazer as atividades de acordo com a agenda dos pais, vamos dizer assim. Você acha que assim Exatamente. funcionaria? Sim, eu tenho pacientes que o melhor horário para os pais conseguirem acompanhar é depois das 5 da tarde, outros que já conseguem antes do almoço, entendeu? Então já tem assim pré-estabelecido aquele horário de total disponibilidade e atenção para a criança, Então, né? criar uma Se a criança... rotina e encaixar essa necessidade de estar acompanhando as crianças dentro do Uhum, seu horário de disponibilidade. A gente entende que, né, é tudo exatamente, desgastante, a pessoa está tendo que sair para trabalhar nesse cenário, aí ela chega em casa, ela está cansada, mas ela precisa fazer as coisas da casa. Mas a criança também precisa fazer o trabalho da escola. Então, assim, são várias situações para administrar, né? sim, e a criança ter, até para o adulto fica mais fácil, porque a criança ela já vai estar ali num período de pré-concentração, então vai parar de brigar tanto, não vai ter aquela resistência, né? Que às vezes o pai fica, senta, faz seu trabalho, mas não tem horário fixo, então tem a resistência, fica cansado, fica com sono, fica distraído. Então, não, ela já vai ter internamente nela que aquele horário é o do estudo, né? Então, Principalmente as sentar, ter crianças uma pequenas conversa com é a criança e essencial. criar uma rotina nesse sentido, você acha que seria o ideal, né? Porque da criança já vai trabalhando. Olha, Exatamente. quando a mamãe chegar ou o papai chegar, é a hora que eu vou sentar e vou fazer o trabalho de escola. Então, até Isso. ali, tal hora eu faço tal coisa, tal hora eu faço tal coisa. Até tem a Dani que está aqui acompanhando a gente, eu vi que ela partilhou há um tempo atrás uma rotina que ela criou para o filho dela. Né? Então ela fez ali Uhum. essa rotina e você partilhou comigo também que você criou isso para os seus pacientes, né? Para que os pais se Sim, adaptassem aos horários. Como que seria essa exatamente. rotina para quem não sabe muito bem? Uma dica, por favor. Então, para as crianças entre 4 até uns 12 anos, é legal fazer bem visual, né? Então, ter bem ali o desenho para ela entender qual que é o horário. Ter horário para ficar no celular, para ficar na televisão, para brincar, para guardar, para comer. Então, assim, quanto mais a criança é mais nova, mais desenho da criança indo no banheiro, por exemplo. A hora de ir no banheiro, a hora de escovar o dente. Então, funcionou muito bem, né? Tive resultados positivos E é e a importante ansiedade contemplar tudo diminuiu ali, né? 80%. Exatamente. E Contemplar daí tudo, até tudo. isso, e até o retorno no aspecto da atividade mesmo. A mãe me mostrou, falou assim, olha para você ver a atividade escrita dela, como que era antes e depois da rotina, e o esforço dela mesmo de conseguir escrever, conseguir copiar a atividade. E isso Então é foi bom bem tanto para os bacana. pais quanto para as crianças, né? Porque vai desacelerar a ansiedade. Porque quando a gente cria uma Exatamente. rotina, a gente controla a ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade a gente está vivendo ou no futuro ou no passado. Né? Então a gente ou está Uhum. muito preocupado com o que vai acontecer, ou está muito preocupado com o que já aconteceu. E está esquecendo de viver o agora. Então, quando você tem É, uma rotina, você não fica assim, nossa, eu tenho 10 trabalhos para fazer, enfim. Então, hoje é esse, amanhã é aquele, né? E aí, No acho que caso daí da nisso. criança, a ansiedade ela é gerada por não saber o que vai acontecer depois, entendeu? Então ela quer viver ali tudo intensamente, porque ela não sabe o que vem depois. Então isso que causa a maior dificuldade em controlar, em disciplinar, Então, porque daí preencher o tempo deles é essencial, é né? hora de brincar, então, poxa, eu vou brincar intensamente, porque eu não sei até que horas, eu não sei quando que eu vou ter que parar, ou não sei se eu vou ter que parar.
Então é essencial ter esse tempo limitadinho, Entendi. E aí, no entendeu? caso dos maiores, assim, pré-adolescentes e adolescentes, que Então, dicas no você daria caso, para eles? Porque aí, vamos dizer assim, eles já são responsáveis, né? Então, eles já têm ciência das obrigações deles, né? Como que fica essa questão? Tanto para então, eles, diretamente, quanto para os pais. para os maiores, o que está funcionando bastante é a questão da recompensa na fase do ensino, na fase de Fundamental sexto ao 2. nono ano, de sexto ao Fundamental nono 2. ano. Isso. Então está funcionando muito a questão da recompensa, né? Eles têm o horário lá, eles sabem que precisam fazer as atividades, né? Tem a questão de presença, tudo, vai ser cobrado deles depois. Então, qual que é o dever dos pais? Conferir. Então tem que ter a conferência diária, né? E depois tentar criar um sistema de recompensa. Como que eu falo essa recompensa? No final de semana, se você conseguir fazer tudo certinho, vou fazer tal comida que você gosta. É, vamos sentar e fazer uma atividade legal. Algo que a criança, os pais conhecem seus filhos, né? Então, tem criança que gosta de fazer um jogo em família, tem criança que gosta de uma comida especial, tem criança que gosta de ir no parquinho, né? Apesar da pandemia, assim, os parques não estão tão lotados, então tem crianças assim, tendo esses tipos de recompensa mais sem tanto materiais, né? Mais emocional, vamos dizer assim, né? Que tem um Exatamente. aspecto emocional, que é uma pegada da pandemia, né? A gente tá muito mais emocional, né? E acho Uhum, que o lado positivo da pandemia é isso, que também nos possibilitou nos aproximarmos mais dos nossos filhos. Então, de repente, sim. aproveitar esse momento para isso também, né? Por mais que seja maior, acho que vai muito de criança, de adolescente para adolescente. Tem uns que não querem, né? Que querem essa independência e fazer sozinho. Mas assim, tentar ver se tem alguma coisa que você pode ajudar, que você pode contribuir. Isso pode ser que faça a diferença, porque às vezes também essa questão deles terem vergonha de perguntar, a dúvida deles, né? Tentar criar essa confiança com eles, para que ele se sinta livre para chegar em você e falar assim: olha, mãe, eu não estou entendendo tal coisa, eu não consegui entender, o professor explicou, mas eu não consegui entender, né? Exatamente. Tentar entender o que está acontecendo também, né? Isso. E não ficar sempre com aquela postura de cobrança, né? Então, tá disposto ali a ajudar, você vai pegar, vai conferir a tarefa, aí, né, dá aquela abertura para a criança conseguir falar o que que ela tá sentindo, qual que é a dificuldade. Ai, mãe, tal horário eu realmente não é legal. Tem criança que não funciona à tarde, não adianta forçar ela a estudar à tarde. Entendeu? A criança dorme, a criança fica com sono, então põe para estudar de manhã, né? Dá aquele horário certinho. Mas a rotina, né, para qualquer idade, tanto para os alunos já do ensino médio, é essencial, né, para conseguir fazer todas as atividades, entregar no prazo e ter aquele momento de absorção, Acho né? que a gente Conseguir aproveitar ao máximo disso. tentar criar essa rotina junto também, né? Exatamente. Para adequar, né? Já que a criança, principalmente os maiores ali do ensino fundamental 2, então assim, ver o que para eles funciona. Olha, vamos sentar junto e vamos montar uma rotina, tal horário você vai fazer tal coisa, do mesmo jeito que você vai fazer com o pequenininho, só que com o pequenininho é você que vai montar a rotina. E depois você vai vendo o que Uhum, funciona e o que não funciona. Mas é você que vai sim. montar. Com os maiores, senta e monta junto. Aí a gente já pega lá os adolescentes do ensino médio, esses aí já podem fazer a própria rotina. E aí, nesse Uhum, momento, acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho do cobrar menos, como você colocou ali. Né? A gente não pode só cobrar, trabalhar a confiança, né? Olha, estou confiando em você, exatamente. mas também você Aham. precisa conferir se está Sim. acontecendo, É, porque na né? escola é uma conferência diária, né? O aluno não vai fazer uma atividade e deixar ali por si só. Então, os pais eles precisam ter essa conferência também para saber como que tá como que tá a rotina, se o aluno está conseguindo pegar, né? Como que está sendo feita a atividade, se ele está se empenhando, se está fazendo de qualquer jeito, enfim, tem que Até ter porque, esse até porque senão acompanhamento. depois vai jogar a cobrança em cima da escola, né? Vamos supor, né? Não Sim. está acompanhando esse processo agora, está trabalhando na confiança. Ok, estou confiando no meu filho, ele diz para mim que está fazendo, beleza, ele está fazendo, eu não estou indo olhar. Ok, só que aí depois ele não está entregando material, ele não vai ter nota,
Aí, se lá na Uhum. frente vem uma cobrança da escola, não, mas aí a responsabilidade não era minha, a culpa não é minha. Então, acho que também a gente Sim. precisa ser corresponsável pelo que a gente faz. A Uhum. corresponsabilidade, ela é fundamental, né? Sim. Não adianta a gente. É aquela questão que você falou, não adianta querer ficar jogando culpas, né? Cada um agora tem o seu dever, o dos pais, independente se o aluno está lá na escola ou não, é acompanhar todas as atividades que a criança está fazendo, né? Se eles estão tendo um bom andamento, se eles estão tendo boas notas, se está conseguindo acompanhar direitinho. Então, é dever deles, estando online ou não, né? E alguns pais, infelizmente, acabam achando que é tudo dever do professor, e não é bem assim, né? E agora está sendo mais difícil, né? São até as, como que eu posso dizer, as mães que ficam algumas mais histéricas, porque acaba perdendo esse controle, né? Não tinha esse costume de acompanhar ali o tempo todo, então até se adaptar também Até porque a gente é compreende que, complicado. assim, a rotina, ela é intensa, ficou tudo muito mais difícil para todo mundo, tá desafiador para todo mundo. Tem os que precisam sair para trabalhar, os que ficam em casa, a gente sabe que a demanda de trabalho aumentou, da mesma forma que aumentou para você os seus afazeres de casa, porque daí você está em casa, você sempre tem o que fazer, aumentou também Uhum. para o professor, entendeu? E aumentou também para os alunos. Então, Sim, Tá tudo né? muito, tá tudo muito intenso para todo mundo. Então, nesse momento, Sim. se a gente puder resguardar a nossa saúde mental o máximo possível, eu acho que é fundamental, né? Sim, se os universitários que fazem ensino à distância já falam que é pesado, né? A quantidade de trabalhos que tem, que é bem mais fácil fazer aula presencial do que à distância. Imagina os alunos agora, que Sim. estão acostumados a usar a internet por pura diversão, ou no máximo um trabalhinho ou outro. Sim, porque é diferente, Então, né? Por exemplo, a gente pega os totalmente. adolescentes e aí fala assim: ah, mas para eles é muito mais fácil, vive o dia inteiro no celular, no computador. Não, é É um diferente, porque contexto diferente, né? exatamente. Uma coisa é você ficar ali, ó, no celular rolando feed, não tá nem vendo o que tá escrito. E outra coisa é você ter o prazo para entregar, você ter. E aí acho que um ponto que tá pegando muito para muitos, assim, porque existem perfis de cobranças que eles se fazem de forma diferente, né? Tem aqueles alunos que entregou, deu nota, tá beleza. Tem aqueles alunos que se cobram ao extremo, eles já se cobram Sim, no dia a dia exatamente. normal. E esses alunos estão se cobrando muito mais agora, né? E aí Exato, não né? Porque, compreender algo é muito desafiador para eles, muito sim, mais. daí E aí, às que vezes fica dica você daria procurando nesse vídeos a sentido? mais. É, bom, né, para os pais, ao perceberem isso, tentar desacelerar, perceber qual que é a dificuldade, é, dar um horário a mais, se a criança quiser fazer uma pesquisa a mais. Tenho alguns adolescentes que fazem pesquisas, né, aulas diversas, né? Ai, tal matéria, estou com dificuldade, vou procurar uma aula diferente online no YouTube, daí eles conseguem ali entender mais alguma coisa. Então eles acabam se virando. Então Tentar acho que criar, tentar criar essa uma abertura com os pais para que eles também se sintam confortáveis, né? E dizer que olha, não estou entendendo, eu preciso de ajuda aqui, né? Acho que sim, assim, a conversa nunca foi tão fundamental. Ela sempre foi, mas acho que ela nunca teve tanto valor como está tendo agora nesse cenário. Além da preocupação com a doença também, né? Conversar sobre tudo que você está tá sentindo, externar, a gente aprender a falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Olha, saber pedir ajuda, gente, é tão importante. E aí acho que a gente podia começar a trabalhar isso, né? Com as nossas isso, crianças e porque nossos os pais eles adolescentes. conhecem seus filhos, né? Então eles vão perceber quando a criança está agitada, quando a criança não entende, de uma forma externando, assim, nossa, coisa. Então tentar assim Travou, entender. acho. Voltou? Agora tá Voltou? voltando já. Tentar entender, né, qual que é a dificuldade, porque às vezes realmente o aluno se cobra demais, né? É aquela questão de insatisfação de notas, ai, mas eu não tive tal nota porque eu não entendi direito e tudo mais. Então tentar conversar, que é uma
de que logo tudo volta ao normal. Então, né, tentar fazer um pouco, trabalhar um pouco a conformidade também. Acho que agora travou mesmo. Mas essa questão de trabalhar a conformidade também eu acho muito, muito importante, né? Conversar também com eles essa questão dessa autocobrança, né? Ela não pode ser tão excessiva, e até porque, assim, eles têm um número excessivo de trabalhos para entregar, e, e aí, assim, se respeitar também, né? Entender o seu processo, e quando você cria uma rotina, acho que isso é muito bacana, porque aí você consegue se programar e acho que tentar conversar com eles para criar essa rotina para fazer antes. Vamos supor, o prazo de entrega é daqui 2 dias. Então, assim, vamos fazer hoje, porque você tem um prazo. Porque se acontecer alguma coisa amanhã, se amanhã você não acordou bem, porque a gente acorda, tem dia que a gente não tá bem, ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo, essa Uhum, preocupação com a doença, tudo isso que acontece, então sim. é muito complicado mesmo. Então a gente precisa também saber se respeitar. Então, se a gente trabalha com tempo de folga, a rotina vai ajudar muito nisso, né? Exatamente, né? E Acho a que criança que levantaram ela aqui se uma pergunta cobra. aqui, essa questão de convencer a criança agora, a questão do voltar às aulas, né? Quando voltar. Como trabalhar isso com as crianças? Eu tenho em mim que não vai ter que convencer muito, não. Porque apesar da Tipo, criança não como mostrar, tranquilizar? Porque eu acho que, na verdade, é a preocupação, né? Porque a gente trabalhou tanto neles, a preocupação com a doença, e aí, como desenvolver essa conversa? no caso, porque até hoje eu fiquei sabendo que parece que vão ter escolas que vão começar a receber 35% dos alunos e o restante vai ficar Isso. tendo aula Essa é a online. proposta. Imagina que loucura, né? Tanto para o professor que vai ficar na sala e jogando material online o tempo todo. Então, assim, vai ser Que dó dos difícil. A questão professores. com a Eu juro que eu criança fiquei vai ser preocupada com os questão de professores, com trabalhar. os alunos também, Eu também entendeu? fiquei. Com os alunos também, obviamente, porque eu fico pensando até que ponto isso é funcional. Porque eu não Não, sei se isso é tudo vai funcional. gerar Eu vou voltar com inconformidade. 30%, Vai gerar entendeu? inconformidade para o aluno, que eles vão estar em casa sabendo que o outro colega, que eles estão na escola sabendo que o outro colega está em casa. E no professor, né, vai ter esse trabalho, sei lá, triplicado, É, porque vai só vai entende? aumentar o trabalho do professor, entendeu? E além disso, eu não sei se até que ponto, porque a proposta é que a gente vai voltar com 30% da sala de aula para que eles possam tirar as dúvidas deles. Mas será que eles vão Sim, conseguir tirar as dúvidas deles? Como que vai funcionar isso? Tipo, hoje minha filha vai na escola, amanhã ela não tá na escola, e aí? Sabe? sim. Não sei. Aí hoje ela vai na escola, mas não é a matéria que ela tá com dúvida. Aí a matéria que ela tá com dúvida é amanhã, mas amanhã ela não vai estar na escola. E aí? Então, O que adiantou? bom, a Fernanda falou que vai tomar um Vai tomar Rivotril Rivotril. já. Não, mas é questão de esperar, né? Não adianta a gente ficar adiando o sofrimento, tem que esperar para ver no momento, quando acontecer, como que vai ser, conversar com a criança que, né? As aulas Adaptação. vão voltar, mas não vai voltar tudo ao normal, então vai ir voltando aos poucos, explicar todo, né? Como foi explicado para eles quando começou a pandemia, que foi feito todo aquele trabalhinho com a questão de entender como que o vírus gruda, como que não gruda. Os pais vão ter que ter esse olhar. Os pequenininhos estão dizendo que não querem votar. A Dani até colocou aqui, meu Juan já disse que quer estudar em casa mesmo. Porque eles se acostumaram, porque muitos deles não conseguiam ficar com os pais, né? Então ali em casa tá ficando mais tempo com o pai, com a Sim, mãe, ou com a avó, enfim, tá ficando mais tempo com os familiares. E isso para eles está sendo mágico. Então, é, voltar para a escola para eles, é, acho que é o medo de perder tudo isso. Penso eu que sim, uma saída seria trabalhar isso neles, de que o que foi ganho agora é o ganha-ganha, né? O que nós ganhamos agora nós não vamos perder. Nós vamos adaptar essa rotina de estarmos sempre juntos, mas junto com a rotina de ir para a uhum. escola, né? Acho que tentar É, conversar isso com eles.
Sim, tentar, porque as famílias que realmente não conseguiam ficar tanto tempo juntos vai ser mais difícil, mas tem crianças que já são mais sociáveis, que nem a Camila colocou aí agora, que o filho dela tá louco para voltar para a escola. Então, acredito que esse seja o perfil da Ah maioria. lá, a Érica já Nas gritou aqui, eu também. reportagens, né, que para trabalhar mesmo com a questão dos pacientes, que tem algumas escolas que estão propondo alguns trabalhos sociais só para os alunos irem lá dar um oi para os funcionários, entendeu? E que o retorno está sendo assim super positivo, porque daí eles Que matam a bacana. saudade, dá oi para o pessoal. Então, né, trabalha assim essa E tá trabalhando um aproximação, outro né? lado deles, né? O social, né? Então, mas tem que conversar, explicar o que vai voltar, você vai voltar a brincar com seus coleguinhas, tentar ir resgatando, né? Essa vontade. A mãe tem aquele olhar perceptivo do que a criança mais gostava na escola, do que ela De lembrar, é, olha, se você ai, voltar vai ter tal coisa. isso, exatamente. Então vai ter que ser assim uma conversa de compreensão, né? E da recompensa lá no final. Falei assim, ó, a mamãe vai estar aqui É um novo esperando, o que vai processo de acontecer? adaptação que nós vamos viver, né? Sim. Como quando Essa pandemia nos proporcionou isso, né? O quanto nós precisamos nos readaptar, ganhar trabalhar isso, né? neles, Porque às essa vezes ansiedade que a gente já tem, olha, escolinha essa turminha nova, essa coisa que a gente já faz quando vai trocar de ano, a gente faz assim, olha então, mas aí você vai ver seus amiguinhos, vai passar o dia inteiro com eles, e trabalhar o emocional, né? A gente vai ter que pegar sim, no que eles gostam mesmo. porque é como se fosse quando você começa a convencer a criança a ir na escola mesmo, né? A primeira vez ali, primeira vez da criança na escola, ai filho, você vai ter coleguinhas, vai ver sua professora, vai fazer desenhos legais, vai trazer para a mamãe, enfim. Legal. Ah, É essa pegada. obrigada por ter Imagina, aceito. obrigada. O papo foi rápido, mas eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem que eu precisava. Obrigada por mais uma parceria, né? Que você está comigo desde que eu Sim. comecei com a ideia desse projeto. E obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que acompanhou.